Olá pessoal, vamos aqui continuar resolvendo as questões. Agora vamos para essa questão da UFPR. Expandir a tela aqui para facilitar nosso espaço. A questão vai dizer o seguinte: uma partícula, vou selecionar a caneta, ok? Uma partícula de massa m, carga q, inicialmente se deslocando com velocidade v, penetra numa região onde há um campo magnético uniforme, de módulo B, e direção perpendicular à velocidade v. Na presença desse campo magnético, a trajetória da partícula é uma circunferência. Com base nessas informações e nos conceitos de eletricidade e magnetismo, deduz equações literais envolvendo as variáveis dadas para o raio da circunferência, ele quer nesse item A, que é o raio da circunferência, e no item B, o tempo que a partícula leva para percorrer metade da distância dessa trajetória. Então, ele quer saber o delta T, o tempo. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui uma região onde existe um campo magnético perpendicular ao plano. Então, eu tomei a liberdade de colocar esse campo entrando no plano. E aí eu vou colocar agora, vou fazer uma carga, uma carguinha, vou considerá-la positiva, mergulhando com a velocidade v. O campo magnético representa como sendo B. Não vou fazer as bolinhas não, porque todo mundo já entendeu que o feixe de linhas de campo magnético está penetrando no plano. O que vai acontecer? Se você usar a regra da mão esquerda, onde esse dedo indicador indica o sentido do campo magnético entrando na tela, esse dedo aqui indica a velocidade da partícula que está voltada para cima, esse dedo aqui vai indicar o quê? A força. Então, vai surgir uma força sobre a partícula neste sentido. A força que vai surgir na partícula quando entrar no campo, tá bom? Vai ser nesse sentido. O que essa força vai provocar? Essa força vai provocar um desvio e essa carga vai fazer essa trajetória aqui circular, ok? Então perceba, vai surgir uma força, que essa força vai apontar para cá, para o centro da circunferência. Essa é a força magnética, que também vai ter característica de centrípeta, uma vez que vai descrever o movimento circular. O que ele pede? O raio. Primeira coisa que eu tenho que identificar, olha, se ele pede o raio, e eu tenho que identificar que existe uma força magnética, tudo bem, uma força magnética, mas essa força magnética, ela também aponta para o centro de circunferência, então eu posso dizer que ela é também a própria força centrípeta. Força magnética, sabemos que é QVB. Como é perpendicular ao seno do ângulo, o ângulo é 90 graus, o seno vai dar 1. Então, vamos entrar em detalhe em relação a isso. Quem é a força centrípeta? mV ao quadrado sobre R. Muito bem. Então, ele quer quem? Ele quer a expressão para R. Então, o nosso R vai ser MV dividido por QB, ok? Pronto, só isso. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, o raio que o item A está pedindo, o raio da trajetória é MVQ sobre QB. Quando a questão é literal, o raio da circunferência descrita pela partícula, ele disse aqui no final, deduz as equações literais envolvendo as variáveis dadas.
Quais foram as variáveis dadas? A massa aparece, a carga, a velocidade e o campo magnético. Então, estão todas as variáveis dadas aqui. Concluída a letra A. Agora, vamos para a letra B. A B ele vai dizer o seguinte. O item B ele vai dizer o tempo que a partícula leva para percorrer metade da distância dessa trajetória. Pessoal, olha só. Vamos imaginar. Essa trajetória aqui vai ser o quê? Uma circunferência, certo? Então, eu posso pensar o seguinte, a velocidade de um movimento circular, ela pode ser 2π sobre o período t. Também eu posso escrevê-la como sendo v igual a o ângulo πr sobre ΔT. Qual é a diferença delas? A diferença é a seguinte. Se o problema é falar em período, é porque ele está levando em consideração a trajetória completa, ou seja, é uma volta completa. O que é um período? O tempo necessário para descrever uma volta completa. Então, numa volta completa, qual é o ângulo que essa partícula vai descrever? 360 graus. Em termos de π radiano, 360 graus é igual a 2π. Isso nada mais é do que velocidade, a distância sobre o tempo. Só que a distância do movimento circular é o ângulo que ele andou. Distância que é 2π sobre o tempo. Tudo bem. Sobre o tempo, no caso de voltas completa, é o período, que é o tempo necessário para dar uma volta completa. Se falar, por exemplo, que é esse caso aqui específico, ele fala do tempo em si, então ele está levando, inclusive, ele disse metade da circunferência, ele está levando em consideração só essa circunferência. Pessoal, se eu levo em consideração só essa circunferência, como é que a gente faz a medida do arco de uma circunferência? Vamos chamar ela de ΔS. Como é que a gente faz a medida do arco de uma circunferência? Basta você pegar o raio e multiplicar pelo ângulo. É exatamente isso. Mas, no nosso caso, raio, tudo bem. Quem é o ângulo? O ângulo é meia volta, metade de uma volta. Ele falou aí, ó, para ter descrito, para percorrer metade, tá certo? Metade da distância. Então, a metade vai ser o quê? Se ela completa o ângulo é 2π, metade vai ser quem, gente? Vai ser... Sim, desculpa, já estava escrevendo aqui. ΔS vai ser R vezes o ângulo. O ângulo vai ser metade. Se o todo era 2π, então a metade vai ser π. Pronto. Então, vai sair por aqui o problema. A velocidade vai ser quem? π vezes R, ou R vezes π, já foi colocado, tá certo? Sobre ΔT. Muito bom. Mas ele quer quem? Ele quer saber o tempo. Ótimo. Vou fazer o seguinte. Olha, daqui eu posso, dessa mesma equação, isolar o V. Vamos isolar o V aqui. Ficaria o quê? Ficaria Q, B, R igual a V e o M desceria dividindo. Ótimo, que bonitinho. Olha, QBR sobre M. E vou pegar esta equação aqui e vou substituí-la aqui. Então, vamos lá. Vamos ter o seguinte. QBR sobre M é igual a πr sobre ΔT. Vou voltar para o vermelho. Isso cai com isso. Eu quero saber ΔT. Então, eu chego à conclusão que o meu ΔT, joguei ele para cá, ficou π vezes M dividido por QB. Ó, π vezes M dividido por QB. Certo? Pronto. Está aqui o intervalo
de tempo que foi solicitado, certo? Pronto, a questão terminou aqui, mas vou só aproveitar para discutir outro ponto. Caso ele tivesse solicitado o período, o que você ia fazer? Você fazia isso aqui do mesmo jeito e aqui você traria o 2π sobre t, ou seja, sobre o período aqui para baixo, tá certo? Fazia essas contas, o que ia mudar? Aparecia um 2 aqui, tá bom? Então, fique atento para essa diferença. Ele pediu o intervalo de tempo ou o período? Se for o período, leve em consideração todo o ângulo, 2π. Se for um intervalo de tempo, vai ser o ângulo vezes o raio, ok? Então, gente, é só isso por enquanto. Essa questão encerramos aqui. Tchau, tchau, até a próxima.